O jejum intermitente está cheio de benefícios. Pode prolongar sua expectativa de vida, pode ajudar você a perder gordura, pode melhorar seu desempenho cognitivo e muito mais. Mas você está fazendo a quantidade certa de horas de jejum para seu corpo. Todos nós queremos acreditar que as coisas são preto e branco, que algo ou é bom ou ruim para nossa saúde, e embora todos preferíssemos que isso fosse verdade, as evidências nos mostram repetidamente o contrário. Os benefícios do jejum intermitente são enormes, mas eles são muito mais sustentáveis se você puder sustentá-los com o tempo. Nossa saúde nunca é preto e branco, e muitas vezes a diferença entre remédio e veneno está simplesmente na dosagem. Um ano de jejum nos matará, mas algumas horas de jejum por dia podem nos fazer viver mais tempo. A diferença está no número de horas, o que obviamente levanta a questão de por que não precisamos todos do mesmo número de horas de jejum. Tenho certeza de que você gostaria de saber que tipo de jejum e como fazê-lo, para que nunca mais tenha que pensar sobre isso novamente. É por isso que, neste vídeo, vamos falar sobre várias dicas e conselhos sobre como acelerar. Quais são as vantagens e desvantagens? Além disso, você aprenderá como administrar seus alimentos. E por favor, se você quiser, após assistir ao vídeo, deixe-nos um comentário contando-nos sua experiência, ideias ou dicas para nos ajudar a melhorar o canal. Vamos começar. Por exemplo, uma pessoa com 100 kg acima do peso precisa do mesmo jejum que um atleta de elite que já está com seu peso ideal e está ativo o dia todo. O jejum para uma criança ativa e em crescimento é o mesmo que o jejum para um adulto sedentário e com excesso de peso? Obviamente, não. O primeiro fator que vai mudar a rapidez recomendada é obviamente o peso que somos e quanto disso é gordura. Basicamente, qual é nossa porcentagem de gordura corporal e também qual é nosso objetivo. O jejum de alguém que quer perder o máximo de peso possível, o mais rápido possível, não é o mesmo que o jejum de alguém que quer ganhar peso, mas quer ganhar massa magra ou muscular, não gordura. Neste último caso, se você quiser ganhar músculo sem ganhar gordura, porque é uma pessoa que sempre lutou para ganhar peso, minha recomendação será fazer 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Mas não é apenas uma questão de horas, é uma questão de quando você faz essas horas de jejum e como você distribui suas refeições dentro da janela de alimentação. Dentro do período em que você vai comer, no caso de ganhar massa magra, músculo sem gordura, recomendo que as 16 horas de jejum sejam desde o jantar até o almoço tardio. Por exemplo, se você jantar às 9 horas e comer com sua família, não sacrifique suas relações sociais por jejum. Grande parte de nossa felicidade depende, de fato, de nossos laços e de nossa interação social, portanto, às vezes também depende de tratamento. Por exemplo, se você come sozinho e tem a possibilidade, recomendo que você faça uma videochamada com alguém que também esteja sozinho. Este simples ato faz maravilhas para nossa saúde mental. Mas voltando ao jejum, se ele for feito às 9 horas da noite, com base em comer aproximadamente das 9 às 9h30 e das 9 às 10, portanto, o ideal nesse caso é almoçar às 14 horas e evitar refeições antes disso. E se você consumiu algum tipo de ganho de massa ou suplemento que aumente a quantidade de calorias consumidas, recomendo que o faça entre essas duas refeições, entre o almoço e o jantar, para que esteja dentro de seu período de consumo. Se você quiser perder o máximo de peso possível no menor tempo possível e não tiver problemas de saúde, minha recomendação é que coma apenas uma refeição por dia. Eu digo que não há problemas de saúde porque esta situação tem várias contraindicações que você verá mais adiante neste vídeo. Você pode me dizer que eu não me importo com as contraindicações ou com os problemas que elas trazem. Eu só quero perder peso e isso é tudo. Mas estas contraindicações são precisamente situações em que será difícil para você perder peso devido a problemas hormonais que são gerados. Portanto, se você tiver alguma dificuldade hormonal, deve seguir os conselhos apropriados para essa circunstância, e é por isso que estamos analisando como personalizar o jejum neste vídeo. Uma refeição por dia nos permite fazer duas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, ela nos impede de exagerar nas calorias. É muito difícil consumir 4.000 calorias de uma só vez. Especialmente se eles vêm de bons alimentos, de boas fontes. Em segundo lugar,
para maximizar a quantidade de gordura que podemos usar e queimar por dia, porque ao jejuarmos por tantas horas, os carboidratos que consumimos em nossa dieta são esgotados, esgotamos nossas reservas de glicogênio hepático, sem mencionar se fazemos exercício após essa ingestão, pois também esgotamos nossas reservas de glicogênio muscular. Uma vez esgotadas todas as nossas reservas de fígado, que geralmente duram cerca de 12 horas, começamos a usar a gordura para energia. Um jejum de 23 horas com 1 hora de ingestão aproximadamente significa que durante 11 horas do dia você estará usando sua própria gordura para energia, e se você se exercitar após a ingestão, o efeito é ainda mais acentuado. A coisa mais fácil a fazer é ter uma refeição por dia, apenas um jantar, especialmente se estivermos ocupados durante o dia ou se tivermos eventos sociais. Mas a coisa mais saudável a fazer, na verdade, seria apenas almoçar. Esta é uma das situações em que infelizmente temos que escolher entre produtividade e laços sociais, ou então fazer o padrão mais saudável. Quando almoçamos, especialmente se comemos muito, nossa produtividade pós-lançamento é reduzida, estamos menos alerta e, dependendo de nossa ingestão, podemos nos sentir mais cansados devido ao efeito de nosso sistema parasimpático. Aqui realmente depende do que você prefere, seja uma questão de peso, produtividade ou desempenho cognitivo, você pode optar por apenas jantar. Mas o peso e seu objetivo não é a única variante que você tem que levar em conta. Se pensarmos apenas nisso, podemos fazer muitos danos. Um dos fatores mais importantes a considerar é o seu nível de atividade física. Aqui as premissas são mais simples. Para exercícios aeróbicos de longa duração, eu não recomendo o jejum. Infelizmente, a produção de energia que seu corpo pode produzir a partir da gordura, se você estiver em jejum de 12 a 16 horas, não é suficiente para fazer seu corpo funcionar durante 2 horas de exercícios aeróbicos duros. Portanto, em termos de exercício e jejum, recomendo o seguinte: ginástica, musculação ou calistenia com o estômago vazio. Se sua intenção é perder peso, sim, você pode fazê-lo. Se sua intenção é perder gordura mas manter a musculatura, você também pode fazê-lo. Mas se você quiser ganhar massa muscular e estiver abaixo do peso, eu não recomendo que você o faça com o estômago vazio. E embora eu não recomende exercícios aeróbicos longos com o estômago vazio, se for um exercício curto, ou um exercício intervalado, você poderia fazer isso durante as horas de jejum. Lembre-se também, se você estiver se exercitando, se você quiser aumentar naturalmente seu ganho de massa muscular, você pode usar creatina antes do exercício e aminoácidos essenciais durante ou depois do exercício. Tudo isso para acelerar essa recuperação. O que devo fazer se eu normalmente faço muito exercício? Você tem que ajustar seu jejum. Se eu tiver dias muito exigentes em meu treinamento, posso simplesmente reduzir as horas de jejum nesses dias para aumentar meu desempenho físico, e aumentar as horas de jejum em dias sem exercício. Este truque é particularmente útil se você quiser perder peso e obter mais definição muscular ao mesmo tempo. Por outro lado, há muitas situações especiais em relação ao jejum. Uma das perguntas mais frequentes é, naturalmente, se uma criança ou adolescente pode fazer jejum intermitente. A resposta depende. Depende. Se uma criança estiver muito acima do peso, geralmente será mais benéfico para a sua saúde fazer um pouco de jejum, no máximo 16 jejuns e 8 tomadas. Mas na grande maioria dos casos, uma criança ou adolescente que ainda está crescendo precisa passar tantas horas quanto possível no anabolismo para se desenvolver corretamente de acordo com seu potencial genético. Portanto, em termos gerais, minha recomendação é não jejuar, e isto sem levar em conta que um déficit nutricional tem consequências muito mais graves nas crianças do que nos adultos. Mas nenhuma outra situação é tão delicada quanto o desenvolvimento de um ser humano tanto no útero quanto nos primeiros anos de vida. Durante esses períodos, nosso corpo passa quase 100% de seu tempo construindo e desenvolvendo tecidos, e as necessidades calóricas e de micronutrientes durante esse período definirão nossa saúde para praticamente toda a nossa vida. Portanto, sob nenhuma circunstância você deve jejuar durante a gravidez ou a amamentação. Isto não significa que o jejum seja ruim, significa simplesmente que existem cenários em que não é uma boa ideia. Um dos fatores que menos levamos em conta quando ajustamos nosso jejum é o clima. A temperatura a que estamos expostos pode mudar completamente a reação ao jejum e fazer o que poderia ter sido bom para você, ruim para você.
O que isso parece? Em climas frios, nosso corpo consome mais calorias por dia, simplesmente para manter nossa temperatura corporal. Eles são chamados de calorias por uma razão. Portanto, deveria ser mais fácil para mim perder peso em climas frios do que em climas quentes. Muitas horas de jejum podem tornar difícil para mim manter a temperatura corporal correta. De fato, como fato extremamente importante, se após muitas horas de jejum você começar a ficar muito frio, sem que o clima tenha mudado ou qualquer outra justificativa, como o hipotireoidismo, você pode ficar em jejum por muitas horas. Mas estas não são as únicas variáveis que temos que levar em conta. Então temos algo muito mais pessoal, como veremos a seguir. Uma delas é seu ciclo menstrual. Embora possa parecer que seu ciclo menstrual não tem nada a ver com jejum, há dias do ciclo menstrual em que você pode aumentar com segurança as horas de jejum, e dias em que você deve reduzi-lo. Em termos gerais, o conceito é o seguinte: o ciclo menstrual de uma mulher tem duas fases principais, uma governada pelo estrogênio e outra pela progesterona. Altos níveis de estresse podem evitar o pico da progesterona nos últimos dias do ciclo, a partir do 21º dia, e o jejum ainda é um estresse no seu corpo. Portanto, as recomendações são as seguintes: se você fizer um jejum de 16 e 8, você será capaz de jejuar durante todo o ciclo, porque normalmente não é um problema. Mas uma refeição por dia tende a aumentar o cortisol e o estresse que temos, de modo que reduz as horas de jejum nos últimos dias do ciclo. O efeito desse estresse de uma refeição por dia é tão significativo no corpo que um estudo mostrou que durante o Ramadã, onde apenas uma refeição por dia é ingerida, 30% das mulheres estudadas tiveram alguma perturbação hormonal em seu ciclo, enquanto antes do jejum, apenas 11% dessas mesmas mulheres tiveram uma perturbação em seu ciclo. O dilema é que o Ramadã é um jejum seco, não apenas um jejum de uma refeição por dia com ingestão de líquidos durante o dia, mas todos nós lidamos com altos níveis de estresse. Hoje, exige-se cada vez mais de nós em troca de menos, e a maneira como lidamos com isso pode ser muito prejudicial à nossa saúde. Isso significa que se você está enfrentando períodos muito altos de estresse em sua vida, não tem que exceder as horas de jejum que você faz. A regra é simples: não exceda 16 horas de jejum a níveis muito altos de estresse, a menos que você esteja compensando com meditação, ou algo que ajude a lidar com esse estresse. Um truque que você pode usar se estiver nestas situações é comer os carboidratos que vai comer naquele dia à noite, pois eles ajudam a reduzir seu nível de cortisol. Isto também é útil se você tem dificuldade de se sentir cheio, ou se o jejum faz sentir insônia. Como você coloca isto em prática? Um jantar que ajude a resolver todos estes pontos seria, por exemplo, uma proteína animal com vegetais cozidos ou crus, como verduras de folhas, por exemplo, e após cerca de 30 ou 40 minutos de ter comido aquele prato, podemos comer alguns carboidratos com um índice glicêmico mais baixo, como batata doce assada, por exemplo. Se você está ganhando massa muscular, ganhando peso, ela pode ser de um índice glicêmico mais alto. Embora dividir sua refeição noturna possa parecer pouco ortodoxo, ele faz três coisas. Por um lado, ele o torna mais cheio por mais tempo. Por outro lado, consumir alguns carboidratos durante a noite ajuda a reduzir o cortisol e o estresse de seu corpo. E, em terceiro lugar, facilita o adormecimento. É desnecessário dizer que, se seu objetivo é perder peso extremamente rápido, esta não é a melhor ideia. É uma ideia muito sustentável, muito saudável a longo prazo. E se você estiver interessado em longevidade e boa qualidade de vida enquanto estiver vivo e conhecer os benefícios do jejum, obviamente a premissa será que eu quero fazer o máximo de jejum por dia para melhorar os processos que fazem você viver mais tempo. O conceito aqui é muito simples: quanto mais rápido dentro de 24 horas, mais benefícios, mas obviamente maior o risco de outras coisas, tais como déficits nutricionais ou perda excessiva de peso. Portanto, uma vez que você esteja no seu peso ideal, nivelar o jejum. Lembre-se sempre de consultar seu médico antes de fazer qualquer mudança na dieta. Antes de terminar, e em resumo, se você quiser perder peso, pode jejuar por muito mais horas do que se você quiser ganhar peso ou músculo. Se você faz muita atividade aeróbica, reduza o número de horas de jejum durante o dia e não faça esse tipo de exercício com o estômago vazio, especialmente se for de longa duração. Enquanto que se você treinar em uma academia,
Se você puder se dar ao luxo de jejuar, esteja ciente de que muitas horas de jejum podem reduzir seu desempenho no levantamento de peso. Não vá para o melhor pessoal enquanto estiver em jejum. O jejum não é recomendado para crianças, adolescentes e mulheres grávidas, exceto em casos muito especiais. Se você vive em um clima muito frio, você deve jejuar por menos horas do que em um clima mais quente, ou pelo menos compensar com a quantidade de ingestão e a quantidade de calorias consumidas. Há muitos fatores que podem mudar os efeitos do jejum, tais como menstruação ou estresse. Reduza o jejum no 21º dia de seu período menstrual, e tente meditar ou relaxar com outra coisa se você estiver se sentindo muito estressado e estiver em jejum. Não se esqueça que o próprio jejum pode causar estresse. Se você gostou do vídeo, compartilhe-o com sua família e amigos, assine o canal e goste dele.